Capítulo 2. Catequese. 2 dias antes de ser raptada, estava na minha aula de catequese, rodeada por um grupo de outras garotas e rapazes de 14, 15 anos. Éramos talvez 7 ou 8. Alguns de nós prestavam atenção, mas nem todos, porque éramos adolescentes. Olhando ao redor, sentia-me à vontade, porque aqueles eram os meus amigos. Tinha crescido com eles, tinha ido à escola com eles, tinha lanchado na casa deles, tinha brincado com eles no recreio. Conhecíamos-nos uns aos outros. Apesar da brincadeira que havia, eu mantinha-me de um modo geral sossegada. Não sei se era tímida, mas penso que sim. Não sentia necessidade de dar nas vistas. As pessoas ficam surpreendidas quando digo isso. A maior parte imagina-me como uma adolescente extrovertida, do gênero chefe de classe, eu acho. Mas não era. Era muito calada, uma criança muito obediente, uma estudante nota 4. Tocava harpa, pelo amor de Deus. Será possível ser menos chefe de classe do que isso? Há quem diga que sou bonita, cabelos loiros, olhos azuis, mas juro, nunca pensei em mim mesma nesses termos. Com 14 anos, a assistir à minha aula de catequese, com certeza não me imaginava bonita. Palavra. Acho que não pensava. Algumas das garotas que conhecia eram malucas por rapazes, mas eu nunca pensava nesse gênero de coisas. Não usava maquiagem, nunca tinha tido um namorado. A ideia nunca me passara sequer pela cabeça. As coisas de que mais gostava era conversar com a minha mãe e saltar na cama elástica com a minha melhor amiga, Elizabeth Calder. Gostávamos de nos divertir juntas. Mas a nossa ideia de divertimento não era andar atrás dos rapazes ou pregar peças pelo telefone a outros miúdos da nossa turma. Em quase todos os sentidos, continuava a ser uma miúda. E uma coisa que posso dizer com certeza absoluta é que não compreendia o mundo. Lembro-me de alisar o meu vestido de algodão branco, estampado com tulipas debruadas a verde claro, enquanto ouvia o professor. Para a maior parte de nós, parecia ter uns 100 anos, com aquela barba grisalha e os cabelos brancos. Mas gostávamos dele. Sentia que se interessava por nós, apesar de nem sempre o ouvirmos com a devida atenção. Naquela manhã, o meu professor disse uma coisa que me tocou fundo, como poucas outras tinham feito até então. Se rezarem para fazer o que Deus quer que façam, Ele guiará a vossa vida, disse. Voltei a alisar o vestido, de cabeça baixa. Naquele momento, estava a ouvi-lo com toda a atenção. Não sei o que foi, mas houve qualquer coisa na maneira como o disse, na intensidade da voz, que me fez compreender que o que dizia era importante. Se dedicarem a vossa vida ao serviço de Deus, Ele orientar-vos-á, ajudar-vos-á. É isso que vos desafio a fazer. Assumam um compromisso para com o Senhor, e Ele guiará o vosso caminho. Mas perguntei a mim mesma: que posso eu fazer para servir a Deus? Sou apenas uma garotinha, não sei nada, não posso fazer nada. Por que caminho poderá Ele guiar-me? Não sabia as respostas para estas perguntas, mas sentia que, fosse elas quais fossem,
Tinha de fazer o que o meu professor me desafiara a fazer. Mais tarde, nesse domingo, fui para o quarto que partilhava com a minha irmã mais nova, chamada Mary Catherine, e fechei a porta. Entrei no banheiro e tranquei-me lá dentro. No extremo oposto havia um armário do chão ao teto. Enfiei-me lá dentro e fechei também aquela porta. Tenho 3 irmãos e uma irmã mais novos e um irmão ano e meio mais velho do que eu. Com 6 miúdos, a nossa casa era sempre caótica, cheia de vida e de vozes. Mas ali, no armário, estava tão sozinha quanto era possível estar numa casa com 8 pessoas. Ajoelhei-me e fechei os olhos. Não sabia como dizer aquilo, mas fiz o melhor que pude. Deus, estou aqui, disse. Tenho só 14 anos. Eu sei que não passo de uma garota, mas farei o que quiseres que faça, seja o que for. Quero muito servir-te, mas não sei muito bem como. Esperei um instante, talvez à espera que acontecesse qualquer coisa, uma visão, uma revelação, um sinal qualquer de Deus. Mas nada aconteceu. Por isso, pus-me de pé e não pensei mais naquilo. Pelo menos até 2 dias mais tarde, quando Brian David Mitchell me tirou de minha casa e me obrigou a começar a subir a montanha no meio da noite. Enquanto me esforçava para subir a encosta, ofegante e aterrorizada, com um homem barbudo atrás de mim e uma grande faca apontada às minhas costas, os braços arranhados pelos ramos e as calças do meu pijama de seda encarnado coladas às pernas. Não pude impedir-me de perguntar: Deus, era isso que tinhas planejado? Estava tão confusa e tão assustada. Não compreendo. Fiz o que me pediste. Não pode ser isso que querias. E claro que não era. Sei-o agora. Ser levada como cativa não fazia parte de um qualquer grande e eterno desígnio. Mas a confusão era esmagadora. A minha mente sossobrava no mais puro terror. Isto não faz sentido. Nunca fiz nada de mal. E apesar de ter demorado algum tempo, as respostas para a minha confusão acabaram por chegar. Não penso que o que aconteceu foi qualquer coisa que Deus tenha querido. De certeza, nunca ele teria desejado a ninguém a angústia e o tormento porque eu ia passar, e muito menos a uma criança. Mas desde então aprendi uma lição importante. Sim, Deus pode fazer com que algum bem resulte do mal, mas nem mesmo Ele, em toda a sua majestade, pode erradicar o mal. Os homens são livres. Ele não quer controlá-los. Existe o mal neste mundo. O que me deixou com isto? Quando confrontados com a dor e o mal, temos de fazer uma escolha. Podemos escolher ser arrastados pelo mal, ou podemos tentar abraçar o bem. Capítulo 3. Brian David Mitchell. Brian David Mitchell iniciou o caminho que o levaria ao meu quarto muitos anos antes de dar por si à beira da minha cama no meio da noite. O mal que cresceu dentro dele foi lá plantado muito cedo. Antes de ir mais longe, gostaria de deixar bem claro que a vida de Brian David Mitchell não é coisa que esteja interessada em compreender. Não é coisa que tenha estudado ou passado um momento sequer a tentar perceber. Conhecer ele e o seu passado
É o mesmo que aprender a respeito do diabo. Mas não tive por onde escolher. Fui atirada para a vida dele, por causa da situação em que me encontrei. O rapto. E depois o julgamento que se arrastou por 7 anos. Fui forçada a conhecê-lo como mais ninguém o conheceu. Sei que foi condenado por pedofilia quando era adolescente, por ter se exposto a uma criança. Sei que casou 3 vezes. Sei que teve 13 filhos e enteados. Sei que mais condenações por abuso de crianças. Sei das várias fases da sua atividade na igreja a que pertencia e em que militou apenas o tempo suficiente para assimilar o vocabulário e os costumes religiosos. Das novas acusações de abusos feitas pelos enteados, das ameaças de violência contra a família, de um casamento às pressas com Wanda Barzi, no mesmo dia em que o divórcio de sua segunda mulher foi oficializado. De Barzi ter desistido de todos os direitos parentais sobre os seus 6 filhos para poder casar com ele. Da crescente compreensão de que a religião podia ser usada para conseguir o que queria, de Barzi ou de qualquer outra pessoa. Da transição de um homem relativamente calmo para um marido controlador e abusivo. Das tortuosas relações com outras mulheres, que incluíram convites para se tornarem esposas polígamas. Do súbito e intenso interesse em Satanás. De Barzi se sentir rejeitada devido aos constantes convites dele a outras mulheres. Da repentina vaga de revelações religiosas que lhe disseram que era o escolhido. De Barzi aceitar a sua luxúria e as suas infidelidades. Da emergência do rei davídico. Da separação e, finalmente, do corte de relações com outros membros da família. De a própria mãe ter pedido uma providência cautelar contra ele. Das drogas e do álcool e da pornografia. Do aparecimento do profeta Emanuel nas ruas. De ficar sem emprego. De ficar sem dinheiro. Dele e Barzi terem percorrido o país à boleira, sem outras posses além daquilo que levavam nas mochilas. Da escrita do livro de Emmanuel David Isaiah, uma compilação das revelações espirituais de Mitchell. Da decisão de me raptar e fazer de mim a sua segunda mulher. São estes os momentos definidores da vida de Brian David Mitchell. Para mim, ter de deambular por essa teia de escuridão é muito difícil, e entrar na cabeça dele pode ser aterrador, porque é um lugar fechado e mau. Mas repito, fui obrigada a compreendê-lo, não tive por onde escolher. É também importante darmos-nos conta de que compreender Brian David Mitchell é uma tarefa extremamente difícil pelo fato de ele ser um exímio manipulador. Ainda hoje é capaz de se lançar em discursos altissonantes e violentos, debitando um chorrilho de banalidades, e então, de repente, fechar-se em si mesmo, escondendo as cartas. É como se estivesse sempre a avaliar a próxima jogada, a pesar as probabilidades, a tentar descobrir a melhor maneira de controlar a situação. E mesmo quando não está a perorar, não existe a possibilidade de qualquer espécie de conversa com significado a menos que seja um guarda prisional ou alguém que possa dar-lhe qualquer coisa que ele queira.
É egoísta e irascível, mas é também muito esperto, muito mais inteligente do que a maior parte das pessoas pensam. É importante ter isso presente. Não se trata de nenhum parvo. Há até quem diga que é brilhante. Na realidade, esta característica provou ser um dos elementos do seu poder, a capacidade de parecer inofensivo e apagado, mesmo quando estava a planejar e a remoer e a ferver por dentro. Ao longo da investigação que se seguiu, a família dele lançou muita pouca luz sobre as circunstâncias do meu rapto, talvez em parte por não quererem falar, talvez, sobretudo, por pura e simplesmente não o compreenderem. Sempre tinha tido muito poucos amigos, e as pessoas de quem numa ou noutra altura fora próximo tinham se visto obrigadas a abandoná-lo ao perceberem de como era malvado. Mas apesar de sempre ter recusado falar com as autoridades e do seu complicado passado, Brian David Mitchell não escondeu tudo sob a capa dos seus ardis e mentiras. Pode-se até dizer que o julgamento de Brian David Mitchell por ter me raptado e abusado sexualmente pouco deixou por revelar. Embora de boa vontade me tivesse mantido à margem do processo, não podia fazê-lo, porque era a figura central do caso, a testemunha mais importante, a razão de tudo aquilo. Tudo o que foi dito ou feito durante o julgamento teve, em certa medida, de ser centrado em mim. Mas também compreendo que foram investidas milhares de horas de trabalho na construção da acusação feita pelo Ministério Público. Dezenas de investigadores, de agentes da polícia, de procuradores, de médicos, juízes, psiquiatras, técnicos de saúde mental, especialistas forenses, juristas e advogados ajudaram a montar as várias peças, cada uma das quais tinha o seu pedaço de história para contar. Os artigos dos jornais forneceram milhares de páginas de informação adicional. Na realidade, e digo isto com sentimentos contraditórios, poucas histórias prenderam tanto a atenção dos pais como o meu caso. O rapto e o julgamento mereceram uma cobertura maciça por parte da imprensa local, nacional e internacional. Mas, embora as fontes possam ser úteis para ajudar a compreender Brian David Mitchell, a verdadeira história só pode ser contada por aqueles de nós que a viveram. A mulher de Mitchell, Wanda Barzi, é uma dessas pessoas. E não foi uma espectadora inocente. É uma mulher magoada e má. Uma mãe que certa vez serviu à filha ao jantar, em segredo, o coelhinho de estimação da garotinha e ficou a vê-la comê-lo com um sorriso nos lábios, que tem de aceitar a sua parte de culpa. Mas, ao menos, mostrou-se de certa maneira disposta a discutir o que aconteceu. E claro, há também Brian David Mitchell. Mas depois de ter sido finalmente capturado, passou de uma verborreia desenfreada para um mutismo absoluto, o que deixa nas minhas mãos as chaves da história. Fui eu que vivi 9 meses de inferno. Fui eu que fui obrigada a deitar-me ao lado de Mitchell todas as noites. Fui eu que tive de ouvir as suas histórias, incluindo longos e mirabolantes relatos que revelavam alguns dos pormenores mais íntimos da sua vida. Fui eu que tive de sentir na
cara o seu hálito quente. Subir com ele até ao alto da montanha, lavar-me com ele, comer e descansar com ele, esconder-me atrás de contenitores de lixo e nas montanhas com ele, andar à boleia e viajar de caminhoneta pelo país com ele. Fui eu que fui obrigada a assistir a coisas entre ele e Barzi, a que nunca ninguém deveria ser obrigado a assistir. Fui eu que o vi dissipar a fúria ciumenta de Barzi com uma palavra murmurada a respeito da sua fraqueza e com uma bênção sobre a cabeça dela. Fui eu que tive de ouvir os seus intermináveis devaneios, por vezes interrompidos apenas o tempo suficiente para me violar antes de voltar a partilhar comigo as suas elucubrações. Fui eu que o vi manipular outras pessoas como se fossem marionetas, que o vi lidar com policiais e investigadores. Pessoas treinadas para detectar a mentira, como se não passassem de crianças num jogo de esconde-esconde. Vi a sua calma, vi a sua frieza, vi-o atirar uma e outra vez areia aos olhos das pessoas. Vi tudo isso e mais. E é por isso que conheço Brian David Mitchell melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo. Convencido de que eu seria sua mulher para sempre, contou-me tudo. Sei das suas idas e vindas nos meses que antecederam a noite em que entrou no meu quarto. Sei o que fez no dia em que veio para me levar. Sei como planejou, por onde andou e qual era o seu objetivo final. Sei que decidiu raptar-me depois de ter me visto naquela tarde de novembro em que fui às compras com a minha mãe na Baixa de Salt Lake City. Sei que conspirou desde o início, oferecendo-se para apanhar as folhas mortas do jardim e consertar o telhado da casa do meu pai para descobrir onde eu vivia. Sei que arranjou maneira de entrar em nossa casa para tomar nota da localização do meu quarto e conhecer os meus hábitos de sono. Sei o que fez para preparar o rapto, acoitando-se nas montanhas que se erguem perto da cidade durante meses antes daquela fatídica noite de junho. Sei que comprou o material de que ia precisar: cabo de aço, cavilhas, um par de cadeados e um alicate de grifo com pregas cor de laranja. Sei que mudou o acampamento de verão onde ele e Barzi viviam para mais perto do cume da montanha, onde seria mais difícil encontrá-lo. Ali, no campo superior, como lhe chamavam, despenderam um esforço enorme para cavar um buraco entre as árvores, cortando grossos troncos para fazer um teto e nivelando a encosta, de modo a criar um abrigo onde tencionava passar o inverno com Barzi e com a sua nova esposa. Sei que não passou o tempo todo a viver como um eremita na montanha. Contou-me que passeava muitas vezes pelas ruas de Salt Lake City em busca de uma bebida, à procura de uma festa, a roubar no mercado local, a mendigar comida. Sei que era preguiçoso, que se julgava demasiado importante para trabalhar, preferindo vadiar pelas ruas. Gostava de chamar-lhe pregação, mas a sua vida era vagabundagem e nada mais do que isto. Sei também que, à medida que o tempo passava, se embrenhava cada vez mais fundo na sua caricatura de profeta. Mas nada daquilo era real.
Brian David Mitchell não é louco. A análise profissional é muito clara. É um pedófilo manipulador, narcisista e antissocial. Não é clinicamente psicótico ou alienado, é apenas um homem mau. Brian David Mitchell entrava e saía com excessiva facilidade na profecia para que esse, alguma vez, fosse o seu verdadeiro estado de espírito. Limitava-se a usar a cultura e a linguagem da religião para manipular as pessoas e conseguir o que queria. Viu fazê-lo vezes sem conta. Quando precisava verdadeiramente de qualquer coisa, sabendo que os profetas não são, por norma, levados a sério, desligava o interruptor e comportava-se de uma maneira muito racional. Quando a situação o exigia, mostrava-se o mais são de espírito possível. No entanto, à medida que a noite do rapto se aproximava, decidiu que a persona de um profeta dos tempos modernos era a que mais lhe convinha. Era a menos trabalhosa, a que proporcionava mais oportunidades de logro e manipulação. E era muito excitante poder afirmar que era um homem que falava com Deus. Tinha força, conferia poder. Atraía a atenção das pessoas e ajudava a explicar uma parte do seu comportamento menos convencional. Por isso, pusera de parte as leggings e começara a andar de túnica e sandálias de couro. Mas mesmo então, o seu objetivo era apenas manipular. Por exemplo, quando caminhava pela montanha de sandálias e embrulhado num lençol sujo, se revelou pouco prático. Começou a guardá-las no oco de um velho cavalo, a que lhe chamava a árvore dos sapatos. Quando descia à cidade, sabendo que as pessoas o veriam, ia buscar as sandálias. Quando voltava à montanha, sabendo que não haveria mais ninguém por perto, parava na árvore dos sapatos e trocava-as pelas botas. Como já testemunhei em tribunal, a sua prioridade número 1 era ele próprio, seguida por sexo, drogas e álcool, mas recorria à religião em todos esses aspectos para justificar o que fazia. 9 meses a viver com ele e a ouvi-lo proclamar que era o servo de Deus e que tinha sido chamado a realizar o trabalho de Deus. Mas tudo o que me fez a mim e a minha família é uma coisa que eu sei que Deus nunca diria a ninguém para fazer. Deus nunca lhe diria para raptar uma pessoa sob ameaça de faca, na sua cama, do lado da irmã, nem para continuar a abusar sexualmente dela. E nunca Deus lhe diria para me matar, mas era o que ele estava preparando para fazer.